Shalom, irmãos amados, a paz seja convosco, um ótimo Shabat para todos. Irmão querido, irmão amados, estamos aqui nessa porção, a porção Vatsei saiu, ela foi a que acabamos de fazer, e agora estamos na porção 7, Valihá enviou, de Gênesis, Bereshit, que significa Gênesis, princípio, e começamos aqui de Gênesis 32:4 e já estamos agora em 33. Este é o ápice dessa porção, amados. É o momento onde Yaakov, eu digo ápice, claro, porque é o ápice da vida de Yaakov. É o momento em que Yaakov encontra finalmente o seu irmão e haverá uma grande techuvá, porque ele lutou pela bênção, vimos no capítulo passado, segurando no anjo que representava Adonai. Então vemos que Yaakov estava, depois dessa luta, e prevalecido com Adonai, prevalecido contra também os homens, contra Labão. Ele tinha prevalecido contra tudo, agora faltava não digo um último, porque ele ainda vai passar por altos e baixos, mas faltava ainda uma coisa na vida dele, que era o perdão do seu irmão Esaú, era a coisa que ele mais queria em toda a sua vida. Então ele fala, ele erguendo os olhos, Yaakov observa que Esaú vinha chegando acompanhado por seus 400 homens. Realmente, era uma cena bem forte. Amém, irmãos? Glória ao Eterno. Então, nós vemos que Yaakov, ele dividiu os seus servos e tudo, e colocou na seguinte ordem. Nós vemos que ele colocou, por último, Raquel e José, porque Benjamim ainda não era nascido, nem gerado. Depois ele colocou Leia e seus filhos, porque era uma esposa. E depois ele colocou as concubinas e os filhos das concubinas, e na frente foi ele. Então aqui nós lemos, Jacó lhe fez uma hierarquia de prioridades. Pois por último, mais protegido a sua esposa amada, por penúltimo Leia, a esposa não amada, porque Jacó nunca quis se casar com Leia, e colocou na frente, no meio, as suas concubinas, cada um desses grupos com seus respectivos filhos. E é algo perfeitamente compreensível. Então Yaakov colocou-se ele à frente de todos, mostrando que Jacó amava todos, mas amava em doses diferentes. Ele amava mais Raquel e José, claramente. Amava menos quem? As concubinas e os filhos das concubinas. Leia estava no meio. Mas Jacó amava todos, porque ele colocou na frente de todos eles o seu corpo. Se colocou abaixo de todos eles, pelo seu amor e seu zelo pelos seus filhos e suas concubinas. Então ele colocou a vida dele abaixo de todos estes, e foi na frente para Esaú. E é algo compreensível, porque vemos que esse amor de Yaakov, ele era desigual, compreensivamente. Só que, perante a visão do Eterno, não podemos fazer dessa forma. Temos que amar todos os filhos de igual forma, mesmo que no coração a gente ame eles diferente, porque acaba acontecendo uma preferência mínima. Mas amar eles, mostrar esse amor de uma forma igual, mostrar esse amor de uma forma horizontal, porque vamos ver que esse amor desigual que Yaakov tinha perante cada um dos seus filhos vai criar um ódio de seus irmãos contra José, porque José era o preferido. José era o filho da esposa amada. E isso é muito, 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 muito perigoso, irmãos. Hoje em dia sabemos que quando um filho e outro filho são amados de forma diferente, acaba ocorrendo um ciúme de um filho com o outro e uma briga familiar. E isso nós vemos que foi da mesma forma que que Rebeca amava mais José e Isaac amava mais, Rebeca amava mais Jacó, e o seu pai
Isaac amava mais Esaú, nós vemos da mesma forma tal pai, tal filho. Agora Jacó ama mais José do que ama os outros. Então vemos que ele está sendo igual à mãe dele, Rebeca, igual ao pai dele, Isaac. E a mesma briga que foi gerada por um amor desigual lá no passado, agora está sendo gerada por um amor desigual no futuro, nas próximas paraxás. Então tome muito cuidado com esses pontos. O Eterno, ele faz questão de mostrar os erros. As pessoas que acham que a Bíblia é um livro onde vai mostrar pessoas santas, que só fazem coisas santas, que não cometem erros e não sei o que, se enganam redondamente. A Bíblia é um livro de erros. É um livro de erros e arrependimento, onde Yeshua é apontado em toda a Bíblia, porque Yeshua é o caminho do arrependimento que leva a Adonai. Então todos esses homens têm uma coisa em comum: todos eles se arrependeram verdadeiramente e mudaram. Todos os seus corações, todas as suas forças, todo entendimento por amor a Adonai, e cumpriram a sua Torá, a instrução. Cada um cumpriu conforme Adonai dizia nos seus corações e conforme ele escrevia em suas mentes. Então sigamos desta forma, irmãos, sem cometer os mesmos erros de nossos pais, como esses daqui cometeram, porque é muito fácil cometer o mesmo erro do seu pai. Então vemos que essa divisão desigual acontece e Jacó se prostra 7 vezes por terra. Esse 7 é o número da perfeição, o número da plenitude. A palavra shalom, ela tem como raiz, porque no hebraico cada número tem um valor, a raiz é 7. E eu não vou explicar muito disso, porque é algo que as pessoas às vezes não podem entender, não vão entender que isso se trata apenas de uma forma que os copistas, os escribas, faziam para conferir a Torá, para conferir somando letra por letra, para ver que uma cópia estava igual à outra, de forma que não houvesse mudança, né, nas páginas. Se o número não batesse, somando letra por letra, queimava. As pessoas não vão entender isso, vão falar que é paganismo, não sei o que. Tem pessoas que não vão entender, então eu nem trago isso aqui. Mas eu falo que existe isso. O número da Shalom, da plenitude do Eterno, é 7. O número que Jesus Cristo fala, Shalom Lekulam, paz seja convosco. Shalom Lekulam, paz seja convosco. E isso é plenitude. Shalom é plenitude. Então, Adonai Shalom. Então, Jacó se prostra 7 vezes por terra. Quer dizer que Jacó se prostrou muito, mas aqui foram 7 vezes, é o meu bem. Então sabemos que 7 é o número da plenitude, como 70 é o número das nações. 70 era o número dos anciãos que guiavam Israel no Sinédrio. 70 foram as semanas ditas por Daniel para ver a expiação do mundo e vir o Messias e fazer a expiação. E foram também 70 vezes 7 as vezes que Yeshua disse para perdoar o irmão. Para resumir, perdoe até o fim seu irmão, como Adonai perdoa em Yeshua nossos pecados permanentes. 70 vezes 7. Ou seja, faça como Paulo fala na carta dele a Filemão, e se coloque na frente daqueles que necessitam e diga: coloque tudo que ele te deve na minha conta. Como Yeshua colocou tudo que devíamos a Adonai na conta dele. Todos os nossos pecados que ainda não conseguimos mudar, nos esforçando, e todos aqueles pecados que nós já mudamos, mas nós já tínhamos pecado, porque é muito difícil você mudar, você nascer perfeito e não cometer pecados até o fim. Na verdade é impossível. Eu só falo que não é impossível porque uma pessoa conseguiu, Yeshua era Mashiach, e ele foi quem Eterno enviou e colocou toda a seu Ruach HaKodesh para que isso acontecesse. Então é o único que não teve pecado, tomou sobre si todo o nosso pecado, disse: coloque na minha conta, como Paulo diz nas cartas a Filemão. Então temos que ser assim. E vamos ver que Esaú, claramente por obra do Eterno, não reteve o perdão a Jacob. Então isso é lindo, porque Esaú
de certa forma, também estava prejudicado nessa história, porque a pessoa que não perdoa, se Esaú matasse Jacó, Esaú também estaria acumulando culpa sobre ele e seus descendentes. Então, realmente, o perdão, ele beneficia mais a quem é perdoado do que quem perdoa. O perdão de Esaú beneficiou ele muito, ele nem imagina. A gente não consegue imaginar o que um perdão abençoa. Como o perdão de Jacó por Labão, o perdão de Jacó por outras pessoas também beneficiou ele muito. Então é isso. Vamos ver que o perdão, também como José vai perdoar depois, é uma coisa fortíssima da Techuvá. E foram 7 vezes que Jacó se prostrou para ser perdoado. E sabemos que Esaú já estava recebendo muitos presentes. Então Esaú ele sai correndo encontro Jacó e abraçou ele, beijou assim na nuca. E os dois caíram chorando em prantos. Vemos esse encontro maravilhoso. Isso aqui é Techuvá. Isso aqui o Eterno na hora chora junto. O Eterno não que o Eterno chore, mas o Eterno ele sente um amor, um consolo, um carinho, uma alegria. Deve ter sido um momento que os anjos fizeram uma festa nos céus, junto com Adonai. E Esaú, olhando à sua volta, viu as mulheres e crianças e indagou: quem são estes contigo? Porque eles não se viam fazer muito tempo. E Jacó respondeu: são os filhos que Deus abençoou, este seu servo. Então vemos que Jacó sempre colocando como servo. Então as escravas e os filhos se aproximaram a Esaú e todos se curvaram perante ele. Claro que com exceção de Benjamim. Sabemos que o único filho de Jacó que não se curvou a Edom, a Esaú, a Amaleque, é Benjamim. E para isso, aqueles que curiosos quiserem ler o livro de Esther, vamos entender que Mordecai era da tribo de Benjamim. Mas depois leiam o livro de Esther e vão entender melhor essa parte. Contudo, vemos que aqui Esaú ele fala. Então perguntou Esaú a Jacó: o que pretendes fazer com todos? Então perguntou Esaú a Jacó: o que pretende fazer com todos os rebanhos que encontrei no caminho? Ao que Jacó respondeu: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos de meu senhor. Mais uma vez fala meu senhor. Se você contar todas as vezes que ele desprezou meu senhor, dá 8. São 8 reis que sobre Edom governaram antes do primeiro rei israelita. Isso é só uma curiosidade. Então Esaú contestou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda que é teu. Interessante que Esaú, ele é chamado tanto assim de uma pessoa má, uma pessoa assim, ele é uma pessoa sem Torá. Ele é isso, é uma pessoa que ele tem um pouco de Torá que o pai dele deve ter passado, mas é uma pessoa que não tem Adonai, não tem fé. Uma pessoa não, ele tem até a Torá, mas ele não tem a Emuná. Então ele realmente, você vê que ele é justo, Esaú. Ele fala: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Esaú, em nenhum momento ele foi injusto com Jacó. Temos que defender o lado dele também. Contudo, Jacó instou: não, eu te suplico, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente da minha mão, porquanto afrontei a tua presença como se afronta a presença de Deus e tu me recebeste em paz. Isso aqui está errado. Isso daqui é uma tradução da Bíblia King James completamente errada. Não tem nada a ver se afrontar a presença de Deus. Onde existe isso? Não existe. Não tem como. Se você brigar com Deus, a presença, nós fica blasfêmia quase. Isso é horrível. Tradução nojeira. Mas acontece. O tradutor às vezes não faz na maldade, viu? É realmente por ignorância. A tradução correta é essa: porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Ou essa tradução do original também no canal Techuvá. Tem essa tradução aqui da Bíblia literal. Bíblia hoje também eu acredito que tem essa forma. E aqui da Bíblia, aqui da tradução, letra por letra, vem das palavras. Ver a tua face foi como olhar para a face de Elohim, agora que tu me recebeste. Recebeste em Shalom, claramente. Está subentendido.
O que entendemos que, porque Jacó ele falou que ver a face de Esaú quando ele recebeu é igual a ver a face de Deus, de Elohim, de Adonai. Porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Isso aqui é a primeira coisa que podemos tirar. Então, naquele momento de techuvá, de perdão, quando você perdoa uma pessoa que está endividada perante você, que deve, você perdoa ela em nome de Deus, perdoa ela. A imagem de Deus você está perdoando. Em nome de Yeshua HaMashiach, porque em nome de Deus a gente não pode usar o nome de Deus em vão, né? Mas carregando aquilo que é o nome de Deus, que foi dado a Jesus, o nome de Yeshua HaMashiach, a gente vai carregando esse nome que leva a Deus, né? O nome de Yeshua, porque Yahweh e Yeshua são dois nomes, nome de Deus e nome do Filho. Então a gente carregando esse nome, a gente vai lá e perdoa alguém, é como se o próprio Deus estivesse perdoando aquela pessoa vai ver Deus e vai dar glória a Deus pelo seu ato. E foi a mesma coisa. Então vemos que ver o perdão de Deus por meio de Esaú foi como ver o próprio Deus o perdoando e falando, você vai vencer. Então ele viu Deus naquele ato de perdão de Esaú, porque ele viu que foi a mão de Deus que fez Esaú, foi a mão de Deus, foi a presença de Deus, foi a face do Eterno que olhou para ele e perdoou. Então foi isso, ele viu a presença de Deus naquilo, no irmão dele, naquele sorriso, porque eles deviam estar, depois de se abraçar, eles dois deviam estar bem perto e abraçados, quando Jacó disse isso. Jacó disse isso para o seu irmão, que não cria muito em Deus, ele disse isso, e eles estavam bem perto, abraçados, chorando, e sorrindo e rindo. Então ele viu a mão do Eterno, ele viu a face do Eterno, ele viu a presença, como se o próprio Eterno estivesse falando, estivesse na face de Esaú naquela hora, naquele sorriso, naquele ato que disse eu te perdoo, porque era algo para ele inconcebível, entendeu? É como nós vemos no Novo Testamento, muitas vezes, Yeshua HaMashiach ser associado ao Eterno. Ele é o Yeshua. Ele é como se fosse a mão de Deus que vai julgar o mundo. Ele é como se fosse o próprio Eterno que vai julgar o mundo. Yeshua, ele é como se fosse o próprio Eterno que nos perdoa. Ele é como se fosse a própria salvação, o Deus Salvador, porque ele é a presença do Eterno salvando nós, quando ele, com a presença de Deus, vai e faz um milagre. Quando ele, carregando o nome de Deus, vai e ressuscita uma pessoa morta na Bíblia. Isso aqui é o próprio Eterno. Moisés fez isso, outros fizeram isso, só que Jesus ele fez de uma forma diferente. Ele fez de uma forma que, desde o começo do ministério até o fim, interminável. Ele era o próprio Eterno e também completo. Ele teve toda a plenitude da divindade dentro dele. Porque o Espírito do Eterno, o Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, ele habita nos santos. Enfim, isso é só um adendo, para as pessoas entenderem um pouco essas passagens, porque tem gente que não entende o que é ser a imagem do Eterno e o que é ser o próprio. E é uma linha muito tênue. O único que é autogerado a gente sabe, né? O único que é o Pai, o único que é o próprio Pai de tudo, que não foi gerado, não está escrito hoje que gerei, a gente sabe. Enfim, aqui continua. Aceita, pois, o presente que ofereço de coração. Ó, tem que ser de coração, viu? Porque Deus me favoreceu sobremodo. Eu tenho tudo o que necessito. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomaremos toda a caravana e partamos, e eu seguirei em frente. Jacó todavia lhe ponderou: meu senhor, são crianças delicadas, são vacas e ovelhas, o bem vai morrer. Que meu senhor parte o servo, quanto a mim, encarecidamente. Eu nem vou ler aqui, irmãos, por quê? O que vocês têm que entender? Aqui ele vai falar, Esaú vai propor para levar homem, e Jacó vai falar: porque tanta generosidade, basta-me encontrar graça a teus olhos, Senhor. O que Jacó ele fez isso? Por que Jacó ele deu uma desculpa para não ir junto com Esaú para a casa dos pais? Por que ele deu uma desculpa? Por quê?
Porque Jacó, ele teria antes de ir para Seir, antes de retornar com Esaú, Jacó teria que fazer o que? O que o Eterno falou para ele ir a Betlehem, para ele ir a Betel, para ele ir para Betel, a casa de Adonai. Jacó tinha prometido para Adonai que se Esaú perdoasse, ele voltaria para lá. Então Jacó deu uma desculpa para Esaú, de uma forma muito sábia, sem gerar brigas, que ele não poderia voltar com Esaú. Ele tinha que ir, porque ele sabia que Esaú não ia crer. Ele não queria falar para Esaú: olha, eu não posso te seguir porque eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que ir para Betel. Sozinho você não pode ir junto comigo. Ele não podia falar isso. Então ele quis falar o quê? Eu vou lá para Betel para cumprir a promessa do Senhor. Ele não falou isso, né? Mas assim, era o que ele fez de um jeito, como quando você não quer comer carne de porco, mas você não quer falar para a pessoa não se sentir ofendida, às vezes está na casa dela, você fala: não estou com fome, Você não ofendeu a pessoa e guardou o mandamento. A melhor forma de guardar o mandamento é essa. Mesmo que às vezes a gente queira mostrar para a pessoa a verdade, falar que porco é impuro, a melhor forma é não ofendendo a pessoa, simplesmente guardando o mandamento. Porque isso não causa brigas. Muitas vezes a gente fala e causa uma briga, um ódio, um sentimento no coração da pessoa, uma coisa que a pessoa não está ainda pronta para crer, não está pronta para obedecer o Eterno. Então cada um tem seu caminho. Bom, Esaú então seguiu no mesmo momento, retomou seu caminho no mesmo dia, devem ter ficado um pouco junto, conversado, e então Esaú foi e retomou seu caminho para Seir. E Jacó partiu de Sucote. Sucote é cabana, porque foi onde ele construiu uma cabana, né? Uma casa para si e abrigos para seu rebanho. A gente sabe que tem aquela festa Sucote, que significa cabanas. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido como nome de Sucote, abrigo de ramos. Seria uma cabana. Enfim, ele construiu essa Sucote para os seus animais. Nós vemos que é algo típico dos pastores de ovelha, né? Mas o Eterno está trazendo isso por quê? Porque a gente tem que saber que eles são todos peregrinos. O Eterno, todas as pessoas que eram povo de Deus, eles eram peregrinos, viajantes pelo mundo. Eles eles eram pessoas que iam assim. Eles não deixavam raízes no mundo, como eu posso dizer, eles não eram apegados ao material. Essa forma de viajante de Jacó, de Abraão, de todos esses patriarcas, é porque eles não deixavam raízes no material. Claro que raízes familiares, de tradição, é bonito. Hoje em dia nós temos a Torá, que é a raiz, que é a herança de Jacob, que dada por Deus por meio de Moisés. Bom, então ele foi, retornou a Padan-Aram, e eles chegam, são e salvos a cidade de Selém, uma cidade de Siquém, na terra de Siquém, e em Canaã, e acampou perto da cidade. Por 100 pratas, adquiriu dos filhos de Hamor, pai, parte do campo onde viu o acampamento. Quando nós vemos algo que é bem... Agora, algo que o Eterno não gosta. O que acontece? Nós sabemos que o Eterno, quando você promete: eu vou voltar assim que... como é que foi a promessa de Jacó? Se Esaú me perdoar, eu sobreviver, não me perdoar, então eu vou voltar aqui no altar de Betel e vou sacrificar animais e sacrificar para ti, Senhor. Vou fazer um sacrifício, dar 1/10 do que eu tenho para ti. Então o que acontece? Nós vemos que Jacó prometeu, o Eterno lembra de cada detalhe das nossas promessas, tome cuidado. E o que acontece? Foi prometido, porém não foi cumprido. Então Jacó ergueu um acampamento na cidade de Siquém, de Salém, cidade de Siquém. Porém o destino final estipulado pelo Eterno, conforme o que Jacó prometeu, foi Betel. Era Betel.
ele foi o lugar que Jacó chamou de Betel, casa de Deus, onde ele teve aquela visão da escada. Era lá que ele tinha que voltar, naquele altar que ele levantou com a pedra. Era lá que ele deveria voltar e sacrificar para o Eterno, conforme ele perdoou, conforme ele prometeu, conforme ele pediu e prometeu. O Eterno fez uma promessa: se você me fizer isso, eu faço isso. E o Eterno cumpriu a parte dele. Agora era a hora de Jacó prometer, e até o fim. Jacó parou no meio da estrada, porque Jacó viu que era uma terra boa, então Jacó ele parou lá. E sabemos que parar no meio do caminho nunca dá certo, irmãos. Nunca dá certo. Quando o pai de Abraão, Terá, parou no meio do caminho, então Abraão teve que cumprir o que o pai não conseguiu. Terá não foi até o fim. E agora Jacó, ele dá uma parada no meio do caminho. A gente sabe que isso nunca acaba bem. Claro, tem coisas que não dá para prever. Mas se o que era para ser feito era para ir para Betel, por que ele vai gastar 100 pratas, vai gastar 100 peças de prata para comprar um pedaço do campo e erguer um acampamento? E ainda vai chamar o nome de El Elohei Israel, o altar de Deus Poderoso. Mas a gente sabe que o Eterno, erguer altar, erguer coisas para ele é algo secundário, é algo que o Eterno, para ele tudo é dele. O Eterno, ele quer o que? Obediência. Se a pessoa falou que vai, a pessoa tem que se apressar para cumprir o que prometeu. Se prometeu para o Eterno que ele ia, assim que o Esaú vai e perdoa, ele tinha que se apressar, sem ficar parado anos num lugar, para cumprir o que foi prometido. Mas Jacó se estabelece aí, dá uma paradinha muito boa nessa região. Dá uma paradinha tão boa que a filha dele, Diná, ela resolve fazer a visita para alguns jovens daquela região. Então, aquela parada longa, que deve ter durado alguns meses ou anos, não tem como precisar o tempo, porque a palavra do Eterno, a Torá, não fala, não é uma coisa importante, mas nós sabemos que é mais de meses, e foi uma parada, porque Jacó comprou a terra e habitou lá. Então devia estar cansado de tanta viagem, eram muitas pessoas, ele não quis ir para Betel diretamente, então ele deu essa parada e parou justamente nessa terra onde estava Siquém. Era uma terra cananeia, desconhecida por eles até então. E eles ficaram por lá, habitando nas suas tendas, nesse terreno grande, que foi comprado com 100 moedas de prata. E certa vez, Diná, a filha de Lé, que a filha que Lé havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Diná era a única filha, ela queria certamente um pouco de umas amigas femininas, umas amigas mulheres, queria conhecer o pessoal de lá. Certamente ela devia estar rodeada de muitos irmãos homens, era a única mulher entre 12 irmãos homens, ela era a única mulher, então ela queria encontrar pessoas daquele local, ela queria entender onde eles estavam, então ela foi lá, foi conhecer o lugar. E vendo isso, Siquém, o filho de Hamor, o Eveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Damos esse ato realmente como uma marca, como aquele momento quando Noé foi violentado por Canaã. Novamente, um dessa tribo de Canaã, um dos filhos de Canaã, em última instância, esse Siquém, ele acaba violentando agora Diná. Diná perde sua honra, porque naquela época, uma mulher, a virgindade dela, era a honra dela, era
aquilo que seria somente tirado no momento do casamento, seria aquilo que selaria o ato do casamento. O homem tirar a virgindade da mulher seria como casar com ela. De outra maneira, a mulher se tornaria uma prostituta, se tornaria uma mulher que não tem dignidade. Então, naquela época era algo que hoje em dia não se leva tanto a sério, porque o mundo foi invertido os valores. E os homens também. Os homens naquela época não vão achando que eles tinham relações com várias mulheres, né? Os homens eram muito mais comportados, era todo mundo mais comportado. Naquela época, você conhecia a pessoa, a mulher, encostar os dedos já era uma coisa séria, e ficar encostado as mãos. Então, Siquém, ele já olha para ela, agarra e violenta. É algo completamente fora dos padrões abraânicos, porque ele é de Canaã, ele é cananeu, estão numa terra estrangeira, o Israel, que seria os filhos de Jacó. Mas, contudo, nós vemos que esse cananeu, esse filho de Hamor, Siquém, ele se apaixona por Diná depois de ter feito violentado ela. E ele procura fazer tudo para que ela correspondesse esse amor, falando com ternura. Nós vemos então dois Siquém. O primeiro Siquém é aquele que vai lá e violenta ela. E depois, o segundo Siquém é aquele que ele tenta falar com ternura para conquistar ela. Nós vemos que Canaã, e hoje em dia esse espírito de Canaã está em todas as pessoas da terra, em todas as nações, com a internet, a pornografia, essa volatilidade do tempo, essa relatividade dos valores, esse ateísmo coletivo, o agnosticismo, todos esses ismos, as pessoas elas se tornaram cada vez mais superficiais, os relacionamentos cada vez mais rápidos, com Tinder, todos esses tipos de programas de relacionamento que em si não são coisas ruins, mas como eles são usados é algo ruim por muitas pessoas, que vem um cardápio de pessoas e homens e mulheres ficam se deleitando tendo vários relacionamentos rápidos, relacionamentos de uma semana, de um encontro. Então é algo muito horroroso isso. E exatamente esse mesmo espírito que estava em Siquém. Siquém, a primeira coisa que ele faz é o inverso do que deveria ser feito. Siquém, ele vê e agarra e violenta. E depois ele vai querer falar com ternura. Então o certo qual que seria? Ele ter falado com ternura, ter pedido para o pai dela se poderia casar com ela, terem combinado. Certamente Jacó não permitiria, porque ele é de Canaã, mas aí teria que conhecer, e se Diná porventura se apaixonasse por ele, eles poderiam ver um dote e poderia se casar com ela. Poderia acontecer isso em última instância, só que ele inverteu o ciclo. O que a gente aprende? Tudo na vida tem passo a passo. Na vida a gente não pode inverter, pegar um atalho. Ele quis ir no atalho, ele quis ir no lado errado e sem o consentimento da pessoa. Então ele foi completamente errado. E vemos então que ele desonrou ela, e o pai dele ele fica no meio disso, porque Siquém com certeza era muito mimado. Ele era um homem poderosíssimo, ele seria o governador futuro dessas terras. Então ele disse ao seu pai: consegue-me essa jovem por esposa, porque ele estava delirando de amor por Diná. E Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como os seus filhos estavam no campo com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Vemos em Jacó um homem já com alguma certa idade, uma vivência, um homem, como dissemos na paraxá anterior de Abraão. Jacó era velho e cheio de anos. Jacó já tinha bastantes anos, não era ainda idoso, mas ele já era cheio de dias, porque ele já tinha vivido muito com o Eterno, passado por muitas experiências. Então vemos uma experiência aqui interessante que ele já com a sua sabedoria de vivência adquirida,
a sua atitude é algo muito interessante. Ele fica em silêncio aguardando seus filhos. Ele poderia ter corrido para avisar seu filho, mas ele espera. Ele vai nem já com uma pessoa muito que pensa antes de falar. Ele vai pensando como ele vai passar notícia para os filhos, sabendo que os filhos são revoltados, que iam querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que acontece? Amor, pai de Siquém, ele vai conversar com Jacó para explicar a situação nesse meio tempo. E então os filhos de Jacó regressam dos campos e ouvem tudo o que aconteceu. Claramente estava já o pai de Amor conversando, mas mesmo assim eles se indignam muito, não é pouco, eles se iram e se indignam muito. E porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, porque não era contra Diná em si. Porque quando você pega e faz algum mal a alguém que é da sua família, é como se tivesse feito mal a você mesmo. Quando alguma pessoa mata, faz um mal a um servo do Eterno, é como se fizesse mal àquela pessoa mesmo. Quando um seguidor de Jesus ele morre, é como se o próprio Yeshua HaMashiach tivesse morrido. Isso tudo é o que? É o corpo de Cristo, é a família de Cristo. Que é o que? É Israel. É você se tornar membro desse povo. Então, quando você vê Israel, ela sendo desonrada, tanto pelos outros povos quanto pelas Nações Unidas, você sente que é uma desonra em você. Se você está ligado à figueira, se você está ligado ao povo de Deus, você sente isso. Se não, você também, eu sou igreja, Nova Jerusalém é o que vai subir, é o que vai descer, não sei o que. Então você está ligado a uma ilusão, você não está ligado à verdade. A gente tem que estar ligado a realmente a história. E a história aponta para o povo judeu. Ela aponta para o povo. E não tem como você dizer, mas esses aqui não são judeus verdadeiros, só que eles têm os costumes, têm a cultura, eles guardam a Torá, eles têm essa coisa. Tá, tem coisa errada? Tem, todos os povos têm coisa errada. Então vamos ajudar eles a melhorar. Respeito. E a gente tem que sentir isso. Quando acontece alguma coisa com Jerusalém, com Jerusalém, a gente tem que sentir essa dor no peito. Por quê? Porque a gente é família. Como agora eles disseram nesse verso, eu achei linda essa passagem. Você vê que quando você lê, quanto mais você lê, você pega esses pontos. A violência foi cometida contra Diná, mas eles pegam como se fosse contra Israel. É lindo isso. Eu queria que na minha família tivesse mais disso. Acontece alguma coisa contra mim, meus irmãos falam: vocês não fizeram uma coisa contra o Luigi, fizeram alguma coisa contra nós, a família Stephanie. Seria lindo isso daí, seria maravilhoso. Mas isso aqui se perdeu. As famílias são todas destruídas. E isso é uma coisa para a gente lembrar como é que são os valores familiares. E principalmente a gente lembrar de quem a gente é a família de Deus. Então é isso. Quando você chama a pessoa de irmão, somos todos irmãos, realmente falta isso. Falta reconhecer que é irmão e reconhecer que quando a pessoa ela peca contra o Eterno, ela está pecando, inclusive contra a Torá, está indo contra, né? E a gente tem que ter um misto de, ao mesmo tempo, saber como repreender com mansidão e, ao mesmo tempo, saber qual que é a hora da pessoa ela receber a repreensão e o perdão, né? Tem que ter o perdão e a repreensão, os dois. E a gente não precisa querer que a pessoa mude tudo em uma vez, nem você mudar tudo. Eu falo isso para quem está querendo instruir os familiares na Techubá. Tenham paciência, queridos. É difícil, mas é pouco a pouco. Esse é o segredo. Quem está querendo correr, lembra da paraxá anterior. Gênesis 33, quando Jacó, o anjo que representava o Eterno, ele pegou e deu um golpe e deixou Jacó aleijado, deixou Jacó mancando. Deslocou o osso dele aqui do nervo ciático aqui. Por quê? Porque Jacó ele era muito apressado. Então a gente às vezes é isso. Amém? A gente tem que ter paciência e tem que ter união. O que mais falta entre o povo de Deus é a união, porque às vezes uma divergênciazinha teológica mínima já é o suficiente para as pessoas se odiarem, quando nunca Jesus Cristo quis isso. Yeshua HaMashiach ele quis a união. A união, paciência, suportando uns aos outros, o amor
e todo mundo caminhando em direção à Torá, porque aquele que disser que não tem pecado em si e não precisa perdoar ninguém, não precisa ter paciência com ninguém, então a pessoa é santa, a pessoa não precisa nem de Jesus. E aí a pessoa está se condenando, porque não há verdade nela. Amém. Amém. Eu ouvi uma voz do além aqui. Mas é isso aqui. Um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, meu pai, né, ele ter falado, com essa atitude absolutamente ultrajante. Foi uma violência que até os dias de hoje, quando uma mulher aparece a notícia, ela foi, não gosto nem de falar a palavra, ela foi violentada, vou falar assim, pelo estuprador. Então ela... acontece que todo mundo começa a ficar revoltado. Imagina naquela época onde tudo era muito mais moroso, as pessoas não tinham esse relacionamento rápido. Contudo, o amor ponderou-lhe dessa maneira. Como é que o amor fez para acalmar a situação? Aquela voz mansa: meu filho Siquém enamorou-se da vossa filha. Peço-vos que lhes dei como esposa para ele. Claramente o amor já estava entendendo que, como ela tinha sido violentada, ela tinha perdido a dignidade. Não teria como, pensando no ponto de vista de Jacó, o leite foi derramado. Pelo menos ela se casando com Siquém, ela teria uma estabilidade. Ele realmente tinha se apaixonado dela, eles não sabiam, não dá para saber, né? Mas então ela teria uma situação assim, mas claramente Jacó era completamente contra. Ele sabia do que o pai dele falou, e o pai do pai dele falou: não casa com esse povo é depravado, vai corromper vocês. Então ele estava tentando, o Hamor estava tentando pegar por esse lado, já sabendo que o leite estava derramado. E ele continua: aliai-vos a nós, vos darei vossas filhas a nós, e as nossas tomareis por vós. Ficareis conosco, e toda essa terra será a vosso dispor. Podereis habitar nela, circular livremente e estabelecer nela suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao seu pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça a vossos olhos, e eu darei o que vocês me pedirem, qualquer coisa. Podeis impor uma elevada quantia de dinheiro, qualquer preço, como um dote. Eu pagarei tanto quanto pedires, mas me dá essa jovem, por favor, como esposa. Realmente ele estava desesperado. Siquém tinha ficado desesperado. E os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de uma maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Hamor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, irmã deles. Então, primeiro ponto, irmãos, use o que estava movendo. Nós sabemos que o Ruach HaKodesh, o mover do Eterno, é aquilo que tem que estar dentro de nós e mover nós em todas as atitudes. E se eu tenho Adonai por Elohim errado, o único Deus, para vocês entenderem, o pai de Yeshua, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Adonai, como Elohim, então eu tenho que ter o Ruach HaKodesh dele, o Espírito do Santo Deus, me movendo, sendo aquilo que move meus pensamentos, aquilo que move minhas atitudes. É o que? É a Torá, é aquele tipo de instrução do Eterno, aquelas ideias, aquele sentimento e ideias de querer cumprir Deus, de temer a Deus. É por isso que a gente tem que ter o temor a Adonai na frente, que é um tipo de Ruach HaKodesh muito bom. Tem que ter calçamento do Evangelho da Paz, tem que estar o Espírito Santo nos rendendo, seria esse Evangelho da Paz. Teria que estar com toda instrução, a Torá do Eterno na hora de fazer as coisas, esse mover de instrução, mover de santidade. Então é tudo isso dentro de nós. Mas o que estava movendo eles? Claramente, o que estava movendo os filhos de Jacó, principalmente a gente vai ver que é Simeão e Levi, o que estava movendo eles era o ódio, o rancor, a ira. Eles estavam já na fase de maquinar um plano para se vingar. Então nós sabemos de duas coisas, irmãos. Nós sabemos
que a vingança pertence só a Deus. A mim pertence a vingança, todo tipo de pagamento. Está escrito que o Eterno falou em Deuteronômio 32, 35. E Paulo repetiu aqui em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Você tem que tirar a ira de você, porque está escrito que a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Tem salmos que falam disso também. Então, primeira coisa, você quer se vingar, você quer fazer justiça com as próprias mãos, você está saindo da Torá, você está saindo da instrução, entendeu? Se você quer mudar o mundo, fazer justiça pelos crimes, pelas coisas com as próprias mãos, está contra a Torá, porque a vingança é do Eterno. E o Eterno, em um só dia, está escrito que vai julgar todos. Em um dia, ele vai julgar todos que estão vivos na terra na volta de Yeshua. Então, confiando nisso, você está dentro da promessa do Eterno. Você não confiando nisso, já vou ser bem sincero, você já está saindo fora da promessa do Eterno. E cabe a Deus Ele ter paciência contigo e te colocar dentro de volta. E eu falo paciência comigo também, porque muitas vezes eu mesmo quero fazer algum tipo de justiça com as minhas mãos. E isso sai fora do Ruach HaKodesh, que é a emuná, que é crer que o Eterno vai julgar o mundo e deixar nas mãos dele, por respeito a ele, a justiça, porque se eles tivessem feito isso, nada de mal teria acontecido a eles, inclusive a gente vai ver uma maldição. Bom, primeiro ponto que eles estavam fazendo errado, estavam pegando o que era do Eterno por direito, estavam indo na frente de Deus, estavam ultrapassando a nuvem. Segunda coisa, eles estavam sendo movidos por o quê? Pelo ódio. Então a vingança tem dois pontos essenciais que levam a pessoa para o inferno, para o mais profundo inferno, esse espírito de vingança. Então eles estavam com uma ira, já estavam maquinando os planos, como Provérbios fala, maquinando, que é pior que a ira. Você sentir raiva de alguém é ruim, mas Paulo fala em Efésios 4:26, quando vos ficarem irados, não pequem. O que é não pecar? Se você ficar irado, não cometa essa ira, não consume essa ira, não peque. É você fazer igual Caim, pecar. Caim, ele ficou irado com Abel, e Caim, ele poderia muito bem ter acalmado a sua ira, ele poderia muito bem ter deixado a ira dele se acalmar. O Eterno falou para Caim: Caim, luta contra esse sentimento, luta e vence, para que você não seja destruído. O Eterno gritou no coração de Caim falando isso, gritou nos ouvidos. Só que Caim, ele ignorou a voz do Eterno, ele não foi sensível à voz. Então Paulo fala: apaziguem a sua ira até que o sol se ponha. Por quê? Justamente porque se passar um dia você com raiva de alguém, quer dizer que você teve tempo de perdoar e não perdoou. Então você não vai ser perdoado, irmão. Você não vai ser perdoado, porque quem não perdoa não é perdoado. É simples. É difícil, mas é simples de entender. E é muito difícil para mim. Eu falo porque é difícil para mim isso. Então, em resumo, nós sabemos que o Senhor é justo, e o que você planta, você colhe. Nada fica impune. De forma que os que se levantam e tentam fazer justiça com as próprias mãos, como Simão e Levi fizeram, serão prejudicados por esse mesmo ato. E veremos Jacó levantando isso na sua bênção final. Aqui nós veremos que Jacó, ele vai falar sobre esse ato de Simão e Levi, que vamos ver agora. E isso vai ser como uma maldição que o Eterno vai jogar contra a tribo de Simão e a tribo de Levi. Tão pesado foi esse ato. Então você planta, você colhe. É isso que eles estão fazendo agora. Estão plantando ódio, vão colher destruição. Então eles estão agora pegando e vão falar uma coisa vão responder o que Ramon tinha falado. Ramon e Siquém estavam desesperados para que eles se casassem, para que realmente eles se tornassem um só povo, e estavam com essa ideia.
Eles não queriam mais divisão entre eles e os outros, eles queriam juntar com esse elo de Diná. No final é isso que aconteceria, porque temos que lembrar que Siquém ele era um príncipe. Siquém não era qualquer um, Siquém era o príncipe da terra. Ele era o príncipe dessa terra de Siquém. Então, os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém, já pecaram grave, e a seu pai, porquanto Siquém havia desonrado Diná, irmã dele. Então eles estavam pecando, mas colocando uma justificativa para o pecado, achando que o fim justifica os meios, e isso não tem na Bíblia. Então eles falaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar a nossa irmã a um homem incircunciso. Já começou esses tipos de palavra. Porquanto entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: devereis tornar-se como nós e vos circuncidar. Esqueceram que a circuncisão é do coração, né? Não é física, mas vos deveis circuncidar todos os vossos machos. Sendo assim, nós daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós, permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvides acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Amém? Contudo, essas palavras então agradaram-se com Amém, porque eles pensaram: é só me circuncidar fisicamente, eu vou ser aceito no povo deles e eles no meu, e eu vou conseguir meu objetivo de me casar com a única filha de Jacó, com Diná. Então ele ia fazer uma coisa que para ele era maravilhosa. Ele estava tão apaixonado que ele aceitou isso, porque não era só ele, era o povo inteiro. E a gente tem que lembrar que Jacó era muito rico e próspero, então para ele seria um grande negócio fazer essa circuncisão para o povo inteiro, tanto que todo mundo não demorou, o jovem não demorou, foi tudo de acordo com como foi orientado. Eles orientaram então como é que se circuncidava, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Se o Eterno está falando que ele estava apaixonado, realmente ele estava. Incrível, né? Ele inverteu o processo. Ele poderia ter feito uma cortejação, feito da forma correta e depois ter pedido ela em casamento e só depois ter cometido o ato, né? Como é de costume da época. Mas a pessoa quis trocar a ordem das coisas e deu errado, como sempre. Deixa eu ver aqui. Então a gente tem que ver uma coisa interessante. Antes de eu continuar aqui, a gente viu que foi feita uma promessa, uma aliança. Seria uma aliança entre Israel e o povo de Siquém, se o povo de Siquém se circuncidasse. Só que é incrível que essa promessa messiânica, porque é uma promessa messiânica de fazer dos povos gentios e de Israel um só. Essa promessa que eles fizeram, uma promessa messiânica, e muito bonita, né? Como bem escreve o apóstolo Shaul, em Efésios 2,14, nós sabemos que eles falam que Jesus fará isso, mas não será de uma forma física, mas verdadeira, espiritual. Mas nós sabemos que nesse caso, Simão e Levi, dos filhos de Israel, de Jacó, eles estavam fazendo uma promessa que era fundada do quê? De mentiras provenientes do pecado. Qual que era o pecado que estava alimentando isso? A ira pela desonra de Diná. Esse era o pecado que estava justificando, consolando essa atitude. E da mesma forma, a circuncisão feita pelos homens de Siquém era falsa, porque eles não estavam se circuncidando porque eles queriam realmente aceitar a Torá, aceitar os costumes, aceitar a forma de viver de Abraão. Não, eles estavam se circuncidando apenas na carne, não no coração. Como atualmente muitos fazem quando eles se batizam apenas por fora, porque atualmente a gente sabe que o batismo é a nossa circuncisão. Então, se o batismo é a nossa circuncisão, tem pessoas que se batizam nas águas, mas não mudam por dentro totalmente o seu ser e não nascem de novo morrendo para o mundo gentil com os nossos costumes, né? Tem pessoa que tem dificuldade de largar algumas festas e tradições que são pagãs, então é algo que é muito difícil.
Muito difícil mesmo. Se você realmente morreu com Jesus naquela hora do batismo, eu quero ver a pessoa realmente mudar, né? Ela só batizou, senão foi só um banho molhado. Foi um banho, foi até engraçado essa frase, mas foi só um banho gelado no rio, né? Incrível. E Hamor e seu filho de Siquer foram à porta da cidade, porque a gente sabe que a gente viu na paraxá anterior que a porta da cidade era um local onde tinha geralmente onde pega água, tinha um poço, e as pessoas faziam os maiores acordos, reuniam-se lá, era um lugar para negócios e para viajantes. Assim anunciaram todos os homens da sociedade: estes homens estão bem intencionados, olha que inocência deles, que permaneçam conosco na terra, nela andem e comercializem-se livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Nós tomaremos suas filhas como esposas e daremos as nossas filhas. Todavia, eles não consentirão em ficar conosco a fim de formarmos um só povo. Olha que linda essa palavra, um só povo, é maravilhosa. Mas ela tem que ser na verdade, senão você vai ver como é que vai finalizar isso. Senão com uma condição para ser um só povo: todos têm que se circuncidar, como eles próprios são. Ai, que linda essa passagem. Eu não vi ninguém comentar dessa forma, mas é maravilhoso. É a circuncisão no coração aqui. Só que ela está sendo tipo o oposto, sendo aquela circuncisão que Jesus e Paulo reclamavam. Circuncisão na carne, sem nenhuma mudança de hábito. Como o batismo na carne. Se Jesus, se tivesse o apóstolo Paulo, vamos falar mais fácil. Se tivesse o apóstolo Paulo nos dias de hoje, o apóstolo Paulo reclamaria contra o batismo. Falaria assim: muitos de vocês estão dizendo que são do batismo e reclamando das pessoas que não são do batismo, porque esse grupo do batismo fica reclamando para aqueles que não são do batismo, como se achando mais santo daqueles que não são batizados. Porém, essas pessoas do batismo são mentirosas, elas ficam praticando obras da lei, ficam falando que um montão de coisa de santificação, não sei o que, se esquecem de guardar a lei, ou se esquecem de guardar outra coisa. Então eles não estão batizados de verdade, porque eles não estão guardando a Torá, a instrução do Eterno, os mandamentos que o próprio Yeshua confirmou e planificou na nova aliança. Então eles não estão guardando a Torá. Então é maravilhoso aqui. Eles estavam querendo se circuncidar como eles, mas faltava um pouquinho de entendimento, né, para esse povo. Um povo ignorante, infelizmente. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os animais e bens passarão a ser nossos. Olha aí, ó. Aí você entendeu nessa passagem o que eles queriam. Eles queriam os bens. Olha que coisa, a Bíblia fala tudo. Eles queriam os bens de Jacó, porque ele era muito rico e abençoado. Então, foi uma aliança da circuncisão feita com o intuito de um lado queria os bens, queria o dinheiro, e o outro lado queria a vingança, queria consumar essa vingança, queria matar esse povo. Então foi isso, uma dupla mentira. Ambos lados estavam mentindo. A gente viu aqui que era tudo mentira. Era uma aliança que daria ruim. Não ia ser muito bom, não. Essa aliança ia consumir o povo do Eterno, se eles tivessem aceitado, porque eles estavam com interesses materiais. Hamor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população que houve a porta da cidade. Todos os machos fizeram-se a circuncidar. No entanto, no terceiro dia, vamos lembrar que as coisas do Eterno mais fortes, a maioria são no terceiro dia que tem a resolução. Quando eles convalesciam a circuncidar, porque a circuncisão acaba sendo algo que é muito doloroso. Você corta essa parte da sua genitália, essa pele, e os homens eles ficam inválidos por alguns dias, não conseguem nem se mexer direito. Então, Simão e Levi, os irmãos de Giná, esses dois filhos, eles vão lá e pegam as suas espadas e vão atacando os homens das cidades prevenidas. Vamos ver que são só dois homens, Simão e Levi. E eles vão atacar todos esses homens que estavam inocentemente nas suas casas, machucados. Então, na calada, talvez da noite ou no dia, mas eles vão atacar esses daí.
Está falando que é no dia, no terceiro dia. Mas não fala o período do dia. Pode ser o período da Erev ou Boker. Não fala. Então, eles matam todos os homens da cidade. Olha, por causa de... Olha como eles pensam. A gente vê que eles pensam que esse ato foi contra Diná, mas ele é um ato que atacou todo Israel, porque eles pensam na mentalidade do povo, né? Não foi, e aí na hora de fazer justiça também, foi Siquém que fez a injustiça, porém, eles vão ir contra não só Siquém, eles vão contra todo o povo de Siquém, todo o povo de Siquém, porque da mesma forma que foi um ato contra Israel, então para eles, nesse ódio absurdo, eles têm que ser contra todo o povo de Siquém, porque não foi só Diná que foi prejudicada, foi todo Israel. Então, o último que eles deixaram para matar, a gente viu que foi Hamor e Siquém. E tiraram Diná da casa de Siquém, porque Diná ela estava lá, estava como, não é prisioneira, mas ele deve ter pegado para esperar o acordo. Deixou lá e falou: olha, enquanto a gente está aqui, a gente já fez nossa parte, circuncidou. Já tinha até pegado o Diná, porque ele falou: agora que a gente circuncidou, agora a gente vai casar. Já estava preparando o casamento. Se a Diná estava na casa de Siquém, é porque eles já estavam até preparando o casamento, que era 3 dias. É bom pensar esses detalhes. Então, foi um massacre. E aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Vemos que Simão e Levi não eram os únicos, porque os outros filhos de Jacó, eles foram passando pelos corpos e saqueando a cidade, pois ali sua irmã havia se desonrado. Então tudo que eles ficam pensando, o Eterno gosta de colocar isso, o Eterno fala assim: o primeiro pecado foi a ira, o segundo pecado foi a mentira, o terceiro pecado foi matar eles, e o quarto pecado foi roubar. Então aqui é o pecado do roubo. Eles começaram a pilhar essa cidade, passando pelos corpos. Olha que falta de respeito mesmo. Apoderando de ovelhas, se apoderando de bois, jumentos e tudo que havia de valor na cidade e no campo. E levaram as mulheres e crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó repreendeu Simão e Levi. Aqui é interessante, irmãos. Jacó, ele repreende logo aqueles que são... Repreende quem? Repreende logo Simão e Levi, que são os que encabeçaram tudo isso, pelo que a gente vê, porque foram eles que mataram as pessoas. Ele não repreende os outros, ele repreende Simão e Levi, porque quem foi que encabeçou eles? O que foi o ato que começou tudo isso? Quem foi que tomou e matou as pessoas? Foi Simão e Levi, então ele repreende esse. Mas como a gente viu que os outros filhos saquearam a cidade, eu também teria repreendido eles, mas aqui na Bíblia não fala que ele repreendeu os outros. E aí Jacó fala assim: vós me arruinastes, vocês me arruinaram, me tornando odioso diante de todos os povos dessa região, cananeus e ferezeus. Vemos que não é fariseu não, é ferezeu. Vemos que se tornou odioso. Somos poucos e se eles se reunirem e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Olha isso. Mas mesmo assim, ele falando de uma forma bem clara, de uma forma lógica, o Simão e Levi replicam com ele, não aceitam a dura e falam: é certo então que alguém trate a nossa irmã como prostituta qualquer? Então a última frase desse capítulo é qual? Que eles... os fins justificam os meios. Simão e Levi, eles pensam que o fato de terem feito aquilo que foi feito com a sua irmã Diná justifica qualquer ato deles, tanto a roubar a cidade quanto matar todos os homens dessa cidade. Então realmente é um capítulo para a gente usar como um aprendizado de que o ódio é um sentimento que a gente tem que apagar ele antes de ser consumado, antes de gerar pecado, como Paulo diz em Efésios, e entender que
todos nós temos um mover, algo que nos motiva. Se o que está nos motivando é mentira, como no caso deles, que era um ódio que levava a uma mentira, e se o que está nos motivando é uma sensação de bens materiais, como o povo de Hamor, que é circuncidado para conseguir de olho nos bens materiais, então o que a gente vai fazer nessa aliança vai ser uma aliança que tem tudo para dar errado. Para dar certo tem que ser o que nos motiva tem que ser a Torá, o que nos move tem que ser o eterno, em verdade e em espírito. Por isso que essa aliança que eles estavam querendo fazer da circuncisão, nesse caso, sombra do que haveria de vir com o povo de Israel, é algo falso. Porque foi motivado por o quê? Por ódio de um lado e do outro lado por bens materiais. E tudo isso poderia ter sido evitado se Jacó tivesse ido logo para Betel e não ficado por esse tempo nessa cidade estrangeira. Mas infelizmente as coisas são como são.